Nunca imaginei que um dia eu me veria encostado na parede da minha própria empresa, observando as pessoas que, teoricamente, conheço tão bem, mas como chefe, não como colega de trabalho. São Caetano do Sul sempre foi a cidade onde construí minha carreira e cresci com meu empreendimento. Nesses mesmos corredores, tomei algumas das decisões mais importantes da minha vida. Mas ao longo dos anos, percebi que algo mudara, algo sutil e quase imperceptível que me deixava inquieto. Era uma desconexão, um abismo silencioso entre mim e a realidade do chão de fábrica. Eu construí essa empresa a partir do zero. Durante os primeiros anos, era tudo mais simples. Eu conhecia cada funcionário pelo nome e entendia cada etapa do processo. Mas com o crescimento da companhia, eu me distanciei, e essa distância me consumia aos poucos. Fiquei com a sensação de que algo escapava ao meu controle. Um comentário aleatório numa reunião, uma troca de olhares entre os diretores, o tom cauteloso nas respostas dos meus gestores. Comecei a questionar se estava recebendo informações precisas sobre a rotina da empresa. Uma noite, a solução surgiu em minha mente, quase como um impulso. Por que não me tornar por um tempo apenas mais um funcionário? E se eu pudesse ver, ouvir e experimentar tudo da mesma forma que eles? Esse pensamento me intrigou profundamente. Claro, havia o desafio de me disfarçar e não ser reconhecido. Eu precisava de um novo nome, uma nova aparência e uma nova identidade. Esse seria meu segredo, e talvez a única forma de realmente entender o que estava acontecendo nos bastidores. No dia seguinte, liguei para uma agência especializada em disfarces e construção de personagens, aquelas que prestam serviço para grandes eventos e até para filmes. Expliquei minha ideia e no início eles ficaram relutantes. Mas, depois de muita conversa, aceitaram o desafio. Eles disseram que eu precisaria de um visual simples, porém convincente, algo que não chamasse atenção, mas que me permitisse passar despercebido entre os funcionários. Passei dias planejando. No meu novo papel seria João, nome simples, comum. Recebi uma peruca com cabelos grisalhos, uma barba um pouco por fazer, e lentes de contato que mudavam a cor dos meus olhos para um castanho escuro. Um par de óculos completava a transformação. Ao me ver no espelho pela primeira vez, senti uma estranheza, como se estivesse encarando uma versão completamente diferente de mim mesmo. O efeito foi surpreendente. Quando finalmente chegou o primeiro dia do experimento, senti um frio na barriga que não experimentava desde a época em que estava começando a empresa. Eu sabia que a equipe de recursos humanos não seria um obstáculo, pois o plano era que eles próprios me contratassem sem saber quem eu era. Fui inscrito como um temporário, parte de uma nova leva de trabalhadores do setor de produção. Para evitar suspeitas, passei o processo de recrutamento como qualquer candidato, preenchendo fichas, respondendo perguntas básicas e, claro, deixando de lado minha experiência de executivo. Ao chegar à recepção da empresa, senti um arrepio ao observar a fachada do prédio, a mesma que eu via todos os dias da minha vida. Mas dessa vez, era como se eu fosse um estranho ali. As paredes brancas, o logo da empresa reluzindo sobre a entrada, tudo parecia diferente. Era como ver minha criação com os olhos de outra pessoa. E pela primeira vez, realmente entendi o que significava não ser o dono daquele lugar. Ao me apresentarem como João para o setor de produção, fiquei ainda mais nervoso. A gerente de RH mal me olhou nos olhos, mantendo a expressão impessoal e profissional. Segui os demais novatos, e ao adentrar o setor de produção, o barulho das máquinas me atingiu com força. Era quase ensurdecedor. O ritmo frenético e o cheiro metálico do chão de fábrica me trouxeram de volta a um mundo que eu não visitava há muitos anos. Ali, ninguém sabia quem eu era. Eu era apenas mais um funcionário, um novato prestes a aprender o básico da rotina da empresa. Fui designado a um supervisor chamado Carlos. Ele era um homem rígido, com um olhar atento e uma voz forte que transmitia uma autoridade inquestionável. "Você é o João, certo?" ele perguntou, sem qualquer cordialidade. Concordei com um aceno de cabeça, tentando parecer o mais humilde possível. Ele continuou. "Aqui, a regra é clara. Você faz o que eu mando sem perguntas. Estamos claros?" Balancei a cabeça mais uma vez, mantendo-me na posição de João, o novo funcionário. Carlos me levou para o setor de montagem. O espaço era apertado, com prateleiras altas e centenas de peças espalhadas por toda parte. Era difícil acreditar que, mesmo com todo esse caos, a produção mantinha o ritmo e entregava resultados.
O supervisor explicou brevemente o processo, sem paciência para detalhes. Eu precisava aprender rápido. Ali, ninguém tinha tempo para me ensinar passo a passo. Logo no primeiro dia, fui designado a ajudar com a montagem de um lote de aparelhos. Tudo precisava ser feito de forma rápida e precisa. O trabalho era exaustivo. À medida que as horas passavam, senti as costas e os braços começando a doer. A linha de produção exigia agilidade e concentração. O peso das peças, o ritmo do trabalho, tudo era muito mais intenso do que qualquer relatório ou planilha conseguia traduzir. Eu, que sempre tinha o poder de decidir os rumos da empresa do conforto do meu escritório, agora enfrentava uma realidade totalmente nova. No final do turno, exausto, segui para a saída ao lado dos outros trabalhadores. Durante o caminho, ouvi fragmentos de conversas sobre o quanto o trabalho estava pegando pesado ultimamente. Havia descontentamento no ar, uma insatisfação que começava a se tornar evidente. Era como se uma camada de desânimo e cansaço pairasse sobre todos. Decidi que precisaria explorar isso mais a fundo nos próximos dias, observar melhor e entender o que causava esse clima. Ao sair do prédio, o sol já estava se pondo, tingindo o céu de São Caetano do Sul com tons alaranjados. Era como se aquele cenário familiar também tivesse se transformado, assim como eu havia feito. Voltei para casa com uma mistura de sentimentos, sem saber exatamente onde essa jornada me levaria. Mas uma coisa eu tinha certeza. A partir de agora, eu nunca mais olharia para minha empresa da mesma forma. O sol ainda mal havia nascido quando cheguei à empresa no dia seguinte, pronto para enfrentar meu primeiro turno completo como João. O horário de entrada era rigoroso, e eu, que estava acostumado à flexibilidade de um escritório, senti o impacto dessa nova realidade. Vesti o uniforme simples e desci para o setor de produção, onde o ruído das máquinas já preenchia o ambiente. Era impressionante como aquele som, agora ensurdecedor, passava despercebido nas reuniões do andar executivo, apenas alguns andares acima. Assim que pisei na linha de produção, Carlos, o supervisor, me encontrou. Você atrasou 3 minutos, João. Aqui o tempo não é flexível, entendeu? Eu apenas balancei a cabeça, tentando manter minha expressão submissa e resignada. A cada dia ficava claro que ele acreditava na rigidez como forma de liderança. Seus olhares vigilantes mantinham os trabalhadores em alerta constante, e vi que a maioria evitava cruzar seu caminho. Meu primeiro turno completo seria no setor de montagem, onde precisava lidar com o processo de fixação de peças e componentes. A linha de produção seguia um ritmo implacável. Cada funcionário tinha apenas segundos para encaixar e parafusar peças, passar para o próximo e repetir, como um relógio. Qualquer erro ou atraso era mal recebido, e o clima era tenso. Poucos se atreviam a trocar palavras durante o trabalho. Mas os olhos trocados diziam tudo. Cansados, desgastados, acostumados a uma rotina que parecia consumir suas energias dia após dia. Durante o intervalo, fui ao refeitório junto com os outros trabalhadores. A fila era longa, e todos pareciam apressados para aproveitar cada minuto. Assim que consegui meu prato, procurei um lugar discreto, mas para minha surpresa, uma mulher de aparência amigável me chamou para sentar. Era Marta, uma funcionária mais velha que parecia ter anos de experiência na empresa. Ela puxou conversa, perguntando como estava me adaptando. Expliquei que era meu segundo dia e que o trabalho estava se mostrando mais exaustivo do que eu imaginava. Marta sorriu, mas era um sorriso triste. Não se preocupe, você se acostuma ou aprende a ignorar. Fiquei intrigado com aquele comentário. Enquanto comíamos, ela contou um pouco de sua trajetória na empresa, como o ritmo de trabalho havia se intensificado ao longo dos anos. Quando entrei aqui, o clima era outro. Havia mais respeito pelo nosso tempo, e os chefes nos tratavam com dignidade. Hoje somos números, João, nada além disso. Se alguém não aguenta o ritmo, tem outro pronto para ocupar o lugar. Essas palavras ecoaram dentro de mim. Como proprietário, sempre busquei manter um clima respeitoso e colaborativo. Mas ali, sob a perspectiva de Marta, eu vi a dura realidade de quem estava na linha de frente. Marta continuou, falando sobre a falta de pausas suficientes, a pressão pelos prazos e os poucos incentivos oferecidos aos funcionários. Era doloroso ouvir isso, mas parte de mim se sentia grata por finalmente enxergar essa faceta escondida da empresa. Após o intervalo, voltei para a linha de produção e comecei a prestar mais atenção nos detalhes ao meu redor. Observei o modo como Carlos, o supervisor, interagia com os trabalhadores. Ele era exigente e intransigente,
sempre atento aos menores erros. Para ele, qualquer deslize era sinônimo de uma bronca severa. Em determinado momento, vi uma jovem funcionária chamada Júlia quase derrubar uma das peças montadas. Seus olhos se encheram de pânico. E, antes mesmo que pudesse corrigir o erro, Carlos já estava sobre ela, lançando críticas duras e impiedosas. Você acha que isso é brincadeira, Júlia? Se não consegue fazer o trabalho, tem gente que consegue. Aquela cena foi difícil de assistir. Notei que Júlia segurava as lágrimas, mantendo a postura enquanto tentava terminar sua tarefa. No fundo, fiquei furioso, mas me contive. Era frustrante perceber como um erro simples e compreensível resultava em uma repreensão tão desnecessária. A pressão sobre os trabalhadores era intensa e cruel. Pensei em todas as vezes em que ouvi os gerentes executivos elogiarem a produtividade e o comprometimento da equipe de produção, sem imaginar o que realmente acontecia ali. O resto do turno transcorreu em um ritmo acelerado, e eu fiz questão de me dedicar ao máximo, sem chamar atenção. À medida que os minutos passavam, meus braços começavam a doer, e a exaustão física tornava cada movimento mais difícil. Agora, eu entendia por que muitos dos meus funcionários pareciam desgastados ao final do expediente. Esse era um trabalho que exigia esforço constante, e o mínimo erro poderia ser motivo de punição. Ao final do turno, os funcionários começaram a deixar a linha de produção, e eu os segui. De repente, Marta se aproximou de mim e deu um tapinha no meu ombro. Boa sorte, João. Você vai precisar. Ela se despediu com um aceno, e algo na forma como ela disse aquilo me fez refletir. No fundo, todos ali pareciam estar apenas sobrevivendo, enfrentando o dia a dia com resiliência, mas sem perspectivas de melhora. Quando finalmente deixei a empresa, me senti exausto, física e emocionalmente. Senti o peso do trabalho nas minhas costas, mas mais que isso, senti o peso das histórias e das emoções das pessoas com quem cruzei aquele dia. Ao olhar para o prédio da empresa do lado de fora, percebi que não estava apenas conhecendo a rotina dos meus funcionários. Estava conhecendo suas dores, suas frustrações e a realidade que eu, de certa forma, havia ajudado a construir. A caminhada de volta para casa foi silenciosa e reflexiva. Me perguntei quantas vezes nas reuniões de diretoria havíamos discutido sobre metas e produtividade sem levar em conta o impacto que isso teria sobre essas pessoas. Tudo parecia tão distante da minha mesa de reuniões, mas ali, no chão de fábrica, tudo era real, palpável. E eu sabia que precisaria explorar ainda mais, observar com mais atenção. Decidi que iria voltar no dia seguinte, com a intenção de conversar mais com os colegas, entender melhor as dinâmicas e talvez até ver se havia uma maneira de trazer um pouco de alívio para aquele ambiente pesado. Entrei em casa cansado e quase sem energia, mas com uma certeza: a experiência estava apenas começando, e o que eu havia presenciado até agora era apenas a superfície de algo muito mais profundo e complexo. O terceiro dia começou como os anteriores, com o peso do sono mal dormido e as dores musculares que insistiam em se fazer presentes. Eu que estava acostumado a rotinas de escritório, agora me via despertando no amanhecer para enfrentar mais um turno no chão de fábrica. Enquanto caminhava para a empresa, algo em mim começava a se transformar. A sensação de estrangeiro que eu tinha nos primeiros dias estava, aos poucos, dando lugar a algo mais. Eu me sentia parte daquele ambiente, imerso em suas dificuldades e peculiaridades. Assim que cheguei, passei pela portaria cumprimentando os funcionários que, como eu, lutavam contra o peso da rotina. Carlos, o supervisor, me encontrou logo na entrada e sem demora me designou a uma nova tarefa: o setor de controle de qualidade. Embora fosse parte do processo final, esse setor também exigia atenção máxima, já que qualquer defeito poderia comprometer a imagem da empresa e resultar em custos elevados. Enquanto me dirigia ao local, percebi que alguns rostos começavam a se tornar familiares. Os olhares discretos que cruzavam os meus, os sorrisos cansados trocados entre os colegas, cada um contava uma história. Pessoas como Marta, que trabalhou anos acreditando que seu esforço um dia seria recompensado. Ou Júlia, uma jovem cheia de sonhos, mas que lidava diariamente com a dureza de um sistema que parecia não ter espaço para suas fragilidades. Assim que entrei no setor, conheci Tiago, o funcionário responsável por orientar os novatos ali. Tiago era um homem de meia idade, com um semblante sereno e uma voz tranquila, quase calma demais para aquele ambiente. Ele era conhecido entre os colegas por sua paciência e generosidade, e logo percebi por quê.
Ele me explicou o funcionamento das máquinas de inspeção e a necessidade de avaliar cada detalhe nas peças que passavam por ali. Aqui, João, um pequeno erro pode passar despercebido, mas lá fora ele vira prejuízo, comentou ele, com uma tranquilidade que contrastava com a pressão do trabalho. Tiago, diferente de muitos que conhecia até então, parecia ter encontrado uma espécie de equilíbrio em meio ao caos. Conforme ele me mostrava os detalhes do trabalho, comecei a perceber que ele tinha uma visão diferente sobre a empresa e a forma de lidar com as dificuldades. Durante o intervalo, Tiago e eu nos sentamos lado a lado no refeitório, e foi nesse momento que ele começou a abrir seu coração sobre o que realmente pensava. Já faz 18 anos que estou aqui, ele disse, entre uma garfada e outra. Vi muita coisa mudar, o ritmo, a cobrança, até o jeito que os supervisores tratam a gente. Quando comecei, tinha planos de subir de cargo, mas depois de algumas tentativas frustradas, percebi que não tinha espaço para todos. Então me acostumei, tento fazer meu trabalho com calma, sem me estressar, mas sei que não é fácil para todo mundo. Perguntei a ele o que mais lhe incomodava no trabalho, e sua resposta foi direta: a falta de reconhecimento. Aqui ninguém olha para o que você faz de bom, mas um erro, esse eles nunca esquecem. E eu vejo como isso afeta os mais jovens. Muitos chegam cheios de energia, achando que vão mudar alguma coisa, mas acabam como eu, aceitando o que a empresa oferece e se conformando. As palavras de Tiago ecoaram em mim durante o resto do dia. A falta de reconhecimento, o conformismo, tudo aquilo me atingia como um golpe. Uma realidade que eu, como dono, nunca imaginei que estivesse presente em minha própria empresa. Era assustador pensar que eu havia contribuído para um sistema onde o medo de errar se tornara maior que o prazer de fazer um bom trabalho. Lembrei de todas as vezes que os diretores e gerentes de outros setores me garantiram que tudo estava sob controle e que os funcionários estavam satisfeitos. Agora, via o quanto aquelas palavras estavam distantes da verdade. Enquanto o dia passava, comecei a observar melhor cada detalhe no comportamento dos funcionários e dos supervisores. Tiago, embora calmo, estava certo. O ambiente era permeado pelo medo. Medo de errar, medo de não ser aceito, medo de ser descartado. Era um sistema onde qualquer desvio poderia ser motivo para repreensões duras e até demissões. Eu que sempre quis um ambiente de crescimento e colaboração, agora via a empresa pelos olhos daqueles que realmente viviam suas entranhas. E isso me fazia questionar tudo. Mais tarde, próximo ao final do turno, Tiago me chamou em um canto para conversar. Ele queria saber mais sobre mim, sobre minha vida, e sem me dar conta, comecei a inventar uma história, um passado para João. Disse a ele que, como muitos ali, buscava uma oportunidade e que sempre sonhei em fazer parte de uma grande empresa, onde pudesse aprender e crescer. Ele sorriu, talvez se reconhecendo em minhas palavras. Espero que você consiga, João. Mas lembre-se, nem sempre o que está no topo é o que parece, ele comentou, com um olhar de quem já havia enfrentado muitas batalhas. Quando o turno acabou, voltei para casa exausto, mas com uma determinação ainda maior. Aquela conversa com Tiago me fez perceber que precisava conhecer mais histórias, entender a fundo os sentimentos e aspirações dos meus funcionários. Eles mereciam mais do que um simples bom trabalho em reuniões que nunca chegavam aos seus ouvidos. Mereciam ser vistos, reconhecidos e tratados como seres humanos, e não como engrenagens de um sistema que só funcionava em função do lucro. Naquela noite, deitado na cama, comecei a pensar em como poderia mudar essa realidade. Sabia que seria um caminho longo e difícil, mas estava disposto a enfrentar o que fosse necessário. O quarto dia começou como os anteriores, o mesmo peso nos ombros, a mesma caminhada silenciosa até a empresa, e agora, uma sensação de urgência. A cada conversa com meus colegas, a cada história que ouvia, uma nova camada da realidade ia se revelando diante de mim. Não eram apenas reclamações ou desabafos, eram vivências que pintavam um quadro detalhado de como a empresa realmente funcionava para quem estava no chão de fábrica. E eu começava a ver que por trás de cada tarefa havia uma luta pessoal, uma história que precisava ser ouvida. O quarto dia começou como os anteriores. O mesmo peso nos ombros, a mesma caminhada silenciosa até a empresa, e agora, uma sensação de urgência. A cada conversa com meus colegas, a cada história que ouvia, uma nova camada da realidade ia se revelando diante de mim. Não eram apenas reclamações ou desabafos.
Eram vivências que pintavam um quadro detalhado de como a empresa realmente funcionava para quem estava no chão de fábrica. E eu começava a ver que por trás de cada tarefa havia uma luta pessoal, uma história que precisava ser ouvida. Assim que cheguei, fui designado para um novo setor, o de embalagem e expedição. Era ali que os produtos finalizados eram embalados e enviados aos clientes. O ritmo era frenético, e a pressão para que nada saísse errado era visível. O supervisor desse setor era Marcos, um homem de aparência rígida e sempre com uma prancheta na mão, controlando cada movimentação e marcando qualquer deslize. Ele era conhecido por sua exigência e pouca paciência. E rapidamente percebi que a tensão em seu setor era ainda maior do que no restante da fábrica. Durante o turno, observei Marcos repreender vários funcionários. Às vezes o erro era tão pequeno que, em outros contextos, passaria despercebido, mas ali era motivo para advertência. Isso me deixava inquieto. Em um momento vi uma funcionária mais jovem, chamada Camila, tropeçar levemente ao carregar uma caixa. Marcos a repreendeu duramente, e pude ver o constrangimento no rosto dela. O tom de voz que ele usava não só repreendia, humilhava. No passado, ao receber relatórios sobre o setor, eu nunca havia questionado as reclamações sobre o supervisor, acreditando que eram apenas exageros de funcionários insatisfeitos. Mas ali, vendo a cena, comecei a perceber o impacto devastador daquele tipo de liderança. No intervalo, aproveitei para puxar assunto com Camila, que estava sentada sozinha em um canto do refeitório. Perguntei como ela se sentia trabalhando ali, e após um breve momento de hesitação, ela começou a desabafar. Camila me contou que havia começado há poucos meses, cheia de esperança, mas que a forma como era tratada havia começado a afetá-la emocionalmente. Eu não sei até quando consigo suportar isso, João. Cada dia é uma pressão diferente, e parece que estamos sempre a um passo de sermos substituídos. Eu me vi sem palavras por um momento. A empresa que eu havia construído para ser um lugar de oportunidades e crescimento se mostrava agora um espaço de medo e insegurança para muitas pessoas. A cada nova conversa, sentia o peso da responsabilidade aumentar. Como CEO, eu sempre havia enxergado números e resultados, mas ali como funcionário, eu via pessoas que estavam sacrificando sua saúde e seu bem-estar para cumprir metas que, na maior parte do tempo, pareciam inatingíveis. Quando o turno recomeçou, fui novamente alocado ao setor de expedição. E foi ali que conheci André, um funcionário experiente que já estava na empresa há mais de 10 anos. André era um homem de poucas palavras, mas ao contrário de muitos, parecia confortável no ambiente. Ele fazia seu trabalho de forma meticulosa, sem pressa, mas também sem medo. Durante uma pausa, perguntei a ele sobre o que o mantinha na empresa por tanto tempo. André sorriu e respondeu: João, para mim, isso aqui é só um trabalho. Aprendi a separar as coisas. Quando saio por aquela porta, deixo tudo para trás. Acho que é o que me faz aguentar até hoje. Ele explicou que ao longo dos anos, viu muitos colegas entrarem e saírem, mas ele aprendeu a lidar com o ambiente à sua maneira, criando uma espécie de blindagem emocional. Eu faço meu trabalho, faço bem, mas não levo nada disso para casa, porque se levar, isso te consome. Essas palavras me fizeram refletir. A capacidade de André de se desligar emocionalmente era, para ele, uma forma de sobrevivência, mas ao mesmo tempo era um sinal claro de que o ambiente não proporcionava bem-estar. Em vez de serem incentivados a se envolver e a contribuir, muitos se fechavam, criando barreiras para se proteger do que acontecia ali dentro. Fiquei imaginando quantas ideias e talentos poderiam ter sido desperdiçados. Quantas contribuições foram sufocadas por um sistema que parecia mais interessado em cumprir metas do que em valorizar as pessoas. No final do turno, Marcos reuniu a equipe para uma rápida reunião. Ele anunciou que os próximos dias seriam de aumento de produção e que todos precisariam dar o dobro de si para garantir o cumprimento dos prazos. Vi o olhar de cansaço nos rostos de Camila, André e outros colegas. Era um olhar que eu não conseguia esquecer, pois me fazia perceber o quanto estávamos pedindo deles, sem de fato oferecer algo em troca. Enquanto voltava para casa naquela noite, minha mente fervilhava. A realidade da empresa era mais dura do que eu havia imaginado, e a cada dia uma nova camada dessa realidade se revelava. Eu sabia que precisaria fazer algo para mudar o ambiente que havia ajudado a construir, mas ainda não tinha clareza de por onde começar. No quinto dia como João, a realidade do cotidiano de meus funcionários já se tornava mais familiar para mim,
Mas a cada interação, mais detalhes se revelavam sobre o impacto daquele ambiente na vida deles. O desgaste físico, a tensão constante e a falta de reconhecimento pareciam corroer, pouco a pouco, o entusiasmo e a saúde emocional de cada um. Quando cheguei ao setor de montagem, vi que Marta, a funcionária com quem conversei nos primeiros dias, estava lá. Seu rosto, que já era marcado pelo cansaço, parecia ainda mais abatido. Ela me cumprimentou com um sorriso triste e perguntei se estava tudo bem. Ah, João, são só problemas de casa. Tem dias que tudo pesa de uma vez só, sabe? Ela tentava rir, mas o sorriso não disfarçava a angústia em sua expressão. Marta era um dos pilares daquele setor, uma das funcionárias mais experientes, e notei que muitos a admiravam pela sua paciência e dedicação. Mas seu semblante mostrava sinais de uma luta silenciosa, algo que os números de produtividade nunca revelariam. Lembrei de algumas reuniões em que ouvi que Marta era exemplar em eficiência, sem nunca imaginar o que ela sacrificava para alcançar essas métricas. Durante o intervalo, Marta se abriu um pouco mais. Ela comentou sobre as dificuldades financeiras e sobre como o trabalho ali, apesar de difícil, era sua principal fonte de sustento para criar os filhos. Disse que, no fundo, só continuava por eles. Falou também sobre o impacto do trabalho em sua saúde. João, quando eu comecei aqui, não sentia metade dessas dores. Hoje, durmo pouco e mal. Quando volto para casa, só quero deitar e descansar, mas não posso. Ainda tenho que cuidar das coisas lá. Essas palavras me atingiram como um soco. Marta não era a única nessa situação. Todos ali estavam, de alguma forma, sacrificando mais do que o físico. Estavam entregando suas vidas para sustentar um sistema que muitas vezes sequer reconhecia suas dificuldades. Eu que sempre busquei liderar com justiça e compromisso com o bem-estar, agora via como esses valores estavam longe da realidade no chão de fábrica. Assim que retornamos do intervalo, Marta continuou sua rotina com a mesma determinação. Mas eu via, nas pequenas pausas e nos gestos lentos, os sinais do desgaste. Durante a tarde, notei que Júlia, a jovem funcionária que havia sido repreendida por Carlos dias antes, estava visivelmente abatida. Parecia que suas mãos tremiam, e ela demorava mais que o normal para concluir suas tarefas. Observei enquanto Carlos a observava de perto, e a cada segundo, o olhar dele se tornava mais ameaçador. No momento em que Júlia errou o encaixe de uma peça, Carlos se aproximou com aquele tom cortante que eu já conhecia. Júlia, se você não consegue fazer isso direito, talvez devesse procurar outra coisa. Sua voz ecoou no setor, e vi Júlia tentar segurar as lágrimas. Antes que ele pudesse continuar, me aproximei e, com o máximo de calma que consegui, perguntei se eu poderia ajudá-la a organizar as peças. Carlos me lançou um olhar de desconfiança, mas acabou cedendo e se afastando. Enquanto ajudava Júlia, perguntei, num tom baixo, se ela estava bem. Não sei por quanto tempo consigo ficar aqui, João. Eu tento, mas parece que cada erro é como se eu fosse perder tudo. Havia desespero na sua voz e percebi que Júlia, assim como Marta, estava presa a um ciclo de ansiedade e pressão que a consumia. Era perturbador ver jovens que deveriam estar cheios de sonhos, sendo esmagados por um ambiente que não lhes dava chance de errar ou aprender. No fim do dia, após o expediente, encontrei Tiago no vestiário. Ele, que sempre aparentava calma, estava com uma expressão diferente. Como se pudesse ler meus pensamentos, ele comentou: "Hoje foi um dia pesado, não é?" Concordei e mencionei como havia ficado impressionado com a pressão que os supervisores impunham aos funcionários. Tiago me olhou com um ar sério e disse: "Sabe, João, eu entendo a importância de fazer bem o trabalho. Mas a gente não é máquina. Há dias em que as pessoas estão lidando com coisas que ninguém aqui sabe. Marta, por exemplo, cuida dos filhos sozinha e mal tem tempo para descansar. Júlia está começando a vida, mas já pensa em desistir, porque aqui parece um campo de batalha." Ele suspirou, e aquele suspiro carregava o peso de anos de frustrações e desilusões. "A maioria de nós já aprendeu a engolir o que sente e seguir em frente", continuou Tiago. "Mas isso não é vida, João. A empresa só vê números, mas nós somos pessoas. A cada bronca, a cada meta absurda, a gente sente que vale menos." Suas palavras, cruas e honestas, expuseram uma ferida profunda na estrutura que eu pensava ser sólida. A verdade era que essa solidez se sustentava no sacrifício diário de pessoas como Tiago, Marta e Júlia. Saí da empresa naquele dia com o coração pesado.
Eu havia criado uma organização que, mesmo sem intenção, parecia incapaz de reconhecer a humanidade de seus trabalhadores. No sexto dia, senti que uma nova fase de minha jornada como João estava prestes a começar. À medida que entrava na fábrica, já não era apenas um visitante curioso ou um espectador. Eu me sentia parte daquele ambiente, daquela rotina. Sentia o peso da exaustão nos ombros e carregava, junto com os demais, a tensão de mais um dia de desafios. O que eu presenciara até então já havia mudado minha perspectiva, mas ainda não tinha ideia de como deveria agir ou quais passos tomar para realmente fazer uma diferença. Assim que entrei no setor de separação, me deparei com Marta e Tiago, que discutiam em tom baixo. A expressão deles mostrava preocupação. Ao me verem, acenaram e quase que automaticamente fui até eles para saber o que estava acontecendo. Marta explicou que havia recebido uma notificação oficial da empresa sobre uma possível reestruturação. Havia rumores de cortes no quadro de funcionários, algo que ninguém queria acreditar, mas que na prática começava a ganhar força. João, eu não sei o que fazer se isso for verdade, ela disse, visivelmente abalada. Trabalhei a vida inteira aqui, e agora isso. É como se todo o nosso esforço fosse descartável. Marta olhou para o chão, e pude ver a incerteza em seu olhar. Ao seu lado, Tiago mantinha a expressão séria, tentando sem muito sucesso oferecer algum consolo. Essa notícia me deixou perplexo. A empresa estava de fato considerando cortes, mas essa decisão era tomada a portas fechadas, entre diretores e gerentes, sem que os funcionários tivessem a mínima ideia do que estava por vir. A sensação de insegurança que eu via nos rostos de Marta, Tiago e tantos outros agora fazia sentido. Eles eram, de certa forma, reféns de decisões que, na maioria das vezes, os excluíam por completo. Ali, como João, eu estava vivendo essa mesma angústia com eles. Durante o turno, observei as reações dos colegas ao longo do dia. Todos pareciam ainda mais tensos, como se carregassem um peso invisível. E não era só pela carga de trabalho, mas pelo medo de perder aquilo que, para muitos, era a única fonte de sustento. Quando o sinal do intervalo soou, aproveitei para conversar mais com Tiago. Ele parecia já ter passado por algo semelhante em outra empresa onde trabalhara antes. Essas coisas são sempre assim, João, disse ele, enquanto tomava um gole de café. Primeiro começam os rumores, depois começam a diminuir as horas extras, a cortar pequenos benefícios. E quando a gente percebe, já estão demitindo. É um ciclo que se repete. Perguntei como ele lidava com essa incerteza. A gente nunca se acostuma, mas aprende a se preparar, respondeu. Eu guardo o que posso, tento não depender demais. Mas o pior é ver como isso afeta os mais novos, como a Júlia, que mal começou e já tem que lidar com esse medo. Enquanto ouvia Tiago, me senti invadido por um misto de culpa e responsabilidade. Como dono da empresa, sempre confiei nas decisões dos meus diretores, acreditando que estavam alinhadas com os valores que tanto prezava. Mas agora, ao ver o impacto direto dessas decisões na vida dos funcionários, percebia o quanto me afastei da realidade deles. Depois do intervalo, fui transferido para o setor de carga e descarga, um dos mais exigentes fisicamente. Lá conheci Roberto, um senhor de idade que trabalhava há mais de 20 anos na empresa. Ele era responsável por organizar e conferir os pedidos que saíam para os clientes. A experiência dele era evidente, mas o cansaço também. Roberto estava com uma expressão particularmente abatida naquele dia, e ao longo da tarde começou a me contar sobre sua preocupação com o futuro. Eu queria me aposentar logo, mas com esses rumores, não sei o que vai ser, ele disse. Tenho filhos para ajudar, contas para pagar. A gente dá o sangue aqui, e aí vem essa possibilidade de demissão? Parece que nada do que fizemos importa. Essas palavras tocaram fundo em mim. Era como se Roberto falasse diretamente ao meu coração, mostrando-me o lado da empresa que eu jamais havia visto com tanta clareza. Ele, assim como tantos outros, dedicou décadas ao trabalho, mas agora era visto como um número, uma estatística em meio a uma planilha. Quando o turno finalmente terminou, decidi que precisava agir. As histórias de Marta, Tiago, Júlia e Roberto eram apenas uma amostra do impacto devastador que a falta de empatia e compreensão do alto escalão da empresa poderia causar. Eles estavam à beira de um abismo emocional, sem saber se teriam trabalho no dia seguinte ou se suas vidas mudariam para sempre. Naquela noite, voltei para casa com a mente cheia de ideias. Eu sabia que não seria fácil, mas estava determinado a mudar as coisas. No sétimo dia,
Voltei para a fábrica, decidido a fazer algo a respeito das injustiças e do medo que rondavam o ambiente de trabalho. Durante a caminhada até o prédio, a cada passo eu me questionava sobre o quanto realmente conhecia a minha própria empresa. Meu olhar já não era o mesmo, e o peso das experiências dos últimos dias ainda pulsava dentro de mim. Assim que entrei, fui designado novamente para o setor de embalagem, onde trabalhei ao lado de Camila, a jovem que havia sofrido as represálias de Marcos. Ela parecia ainda mais insegura, e percebi que, de tempos em tempos, lançava olhares rápidos em direção à supervisão, como quem teme uma reprimenda a qualquer momento. Decidi me aproximar com cuidado e tentar fazer com que ela se sentisse um pouco mais confortável. Camila, como você está hoje? Perguntei, em tom baixo, enquanto trabalhávamos. Ela hesitou antes de responder, como se tentasse encontrar as palavras certas. É difícil explicar, João. Eu gosto do que faço, mas a pressão é tanta que parece que qualquer deslize pode custar o meu emprego, respondeu ela, lançando um olhar rápido em direção ao supervisor. Não consigo mais dormir direito. Fico pensando nas metas, no que ainda tenho que aprender. Às vezes, sinto que não sou boa o suficiente. Suas palavras me atravessaram. Ela era jovem, tinha um futuro pela frente, mas estava sendo esmagada pelo peso das expectativas e pela falta de apoio. Sentia a urgência de mudar aquela realidade, de transformar o ambiente em algo que inspirasse, em vez de sufocar. Eu queria que ela, assim como todos os outros, visse a empresa como uma parceira, e não como um fardo. No intervalo, decidi compartilhar meu plano com Tiago. Fomos até um canto mais afastado do refeitório, onde expliquei que estava pensando em levar todas essas preocupações para a diretoria. Claro, sem revelar que eu era o CEO, mas apresentando as ideias como algo que eu mesmo, como funcionário, julgava essencial. Tiago, todos aqui trabalham com medo. Vocês merecem um ambiente melhor, um lugar onde possam sentir que tem valor, e eu estou pensando em pedir uma reunião para expor essas questões. Não posso mais ver colegas como a Camila ou o Roberto sofrendo em silêncio. Tiago me ouviu com atenção e sua expressão revelava um misto de surpresa e ceticismo. Olha, João, a intenção é boa, mas você sabe como essas coisas são? A gente já viu outros tentarem. Eles escutam, dizem que vão fazer algo, mas nada muda. O sistema lá de cima parece inabalável. Aquilo me atingiu como um golpe. A desilusão nos olhos de Tiago era reflexo de anos de promessas vazias e gestos simbólicos que nunca saíram do papel. Mas eu sabia que, se quisesse fazer a diferença, precisaria persistir. Então respirei fundo e decidi continuar com o plano, mesmo que fosse difícil. Aproveitei o resto do dia para conversar com outros colegas, ouvir mais histórias e recolher sugestões. Marta, como sempre, foi receptiva e, com sua experiência, compartilhou ideias valiosas para melhorar as condições de trabalho. Roberto, ainda com o peso das preocupações sobre a possível reestruturação, sugeriu mudanças que tornassem o trabalho menos exaustivo para aqueles que, como ele, já estavam próximos da aposentadoria. Assim que terminei o turno, pedi para falar com o gerente do setor, Carlos, solicitando uma reunião com a diretoria. Sabia que era uma jogada arriscada, mas não queria mais esperar. Carlos me olhou com desconfiança, como se perguntasse de onde vinha toda essa coragem. Depois de uma pausa, ele concordou em levar meu pedido adiante. No dia seguinte, a resposta veio. A diretoria aceitou se reunir comigo. O 8º dia começou com uma expectativa diferente. Aquela reunião com a diretoria estava marcada para o final do expediente, e o peso da responsabilidade se misturava com a ansiedade. Durante a manhã, voltei ao setor de carga e descarga, onde Tiago e Roberto estavam. Eles já sabiam da reunião, e embora demonstrassem apoio, também deixavam transparecer certa cautela. João, acho admirável o que você está tentando fazer, mas só toma cuidado, alertou Tiago, enquanto carregávamos algumas caixas. Já vi gente que tentou algo parecido e acabou sendo demitida. O pessoal lá de cima não gosta de ser questionado. Roberto, sempre observador, complementou. É verdade. Aqui, quem fala demais, acaba se prejudicando. Mas sei que você vai fazer o melhor. Só não perca a esperança. Essas palavras me deram uma noção clara do ambiente que a empresa havia cultivado. Um lugar onde o medo de represálias sufocava qualquer tentativa de melhoria. O que eu pretendia fazer ia contra anos de uma cultura rígida, e por mais que soubesse que minha posição me blindava de certas consequências, a coragem de meus colegas em compartilhar suas preocupações sem essa proteção era admirável.
Durante o intervalo, conversei rapidamente com Camila e Marta, que também sabiam da reunião. Marta, sempre maternal e preocupada com todos ao redor, deu um conselho sincero. João, fale por nós, mas tome cuidado com as palavras. A diretoria pode te ver como uma ameaça se não entenderem que só queremos melhorar as condições. A essa altura eu já havia consolidado uma lista de pontos para abordar. O clima de insegurança e medo, a falta de reconhecimento, os rumores de cortes e, principalmente, a necessidade de ouvir mais os funcionários para que sentissem parte da empresa. Eu queria ser a voz deles naquela sala, mas sabia que precisaria equilibrar franqueza e diplomacia. Finalmente, o horário da reunião chegou. Fui conduzido a uma sala que parecia um mundo à parte do chão de fábrica, luxuosa, com poltronas de couro e mesas de madeira reluzente, em um contraste gritante com a simplicidade e o desgaste das áreas onde meus colegas trabalhavam. Ali, mais uma vez, me dei conta do quanto os mundos de João e do Sr. Costa haviam se distanciado ao longo dos anos. Sentaram-se à minha frente 3 diretores, incluindo Carlos, o gerente do setor. Eles me olhavam com uma mistura de curiosidade e impaciência. Um deles, o mais formal, começou a reunião com um tom frio. Então, João, soubemos que você tem algumas sugestões para melhorar a operação. Achamos curioso um funcionário recente querer trazer essas questões tão cedo, mas estamos dispostos a ouvir. Respirei fundo e comecei, tentando manter a calma. Expliquei o ambiente que encontrei desde o meu primeiro dia. A pressão intensa, a falta de suporte para os funcionários, a ausência de incentivos reais para o crescimento e o medo constante que todos sentiam de serem substituídos. Falei sobre Marta e Roberto, sobre Camila e Júlia, mencionando as histórias que me contaram sem revelar nomes, mas destacando o impacto que cada decisão da empresa tinha na vida de todos. Enquanto eu falava, vi expressões de desconforto surgindo nos rostos dos diretores. Um deles interrompeu. João, sabemos que o trabalho não é fácil, mas o mercado é competitivo. Precisamos de pessoas que entendam isso e que estejam dispostas a se sacrificar em prol do bem maior da empresa. Esse comentário me atingiu em cheio. O bem maior da empresa era algo que eu, como dono, sempre priorizei, mas agora sabia que isso deveria incluir o bem-estar dos funcionários. Respondi com cautela. Entendo que o mercado exige competitividade, mas acredito que funcionários que se sentem valorizados e respeitados podem fazer muito mais. Eles têm potencial para se tornarem ainda mais comprometidos e produtivos se souberem que a empresa se importa com eles. Carlos, que estava quieto até então, olhou diretamente para mim e perguntou: E o que você sugere que a gente faça, João? Estamos ouvindo, mas soluções precisam ser viáveis. Respirei fundo e me preparei para o que sabia ser um dos pontos mais delicados. Primeiro, acho que precisamos melhorar a comunicação com os funcionários. Esses rumores de cortes, por exemplo, criam um clima de pânico que afeta o desempenho de todos. Se a empresa planeja algo, mesmo que seja difícil, os funcionários têm o direito de saber e entender os motivos. A transparência poderia ser o primeiro passo para construir um ambiente mais seguro. Vi alguns dos diretores assentindo levemente, mas ainda havia resistência no ar. Continuei. Além disso, seria importante reavaliar as metas e o método de supervisão. Muitos funcionários se sentem constantemente pressionados e humilhados. O ambiente de trabalho com apoio e incentivo pode fazer toda a diferença para que eles se sintam parte da empresa e não apenas peças substituíveis. Um dos diretores, o mais jovem, finalmente falou. Essas são boas observações, João. Mas no final, precisamos entregar resultados aos investidores. Se baixarmos as metas ou suavizarmos a supervisão, corremos o risco de prejudicar nossa eficiência. Sabia que esse era o ponto onde muitos diretores se prendiam, a ideia de que apenas metas rígidas e cobranças intensas podiam gerar resultados. Mas como João viu o custo disso? Repliquei. Acredito que a eficiência de uma empresa é o reflexo direto do engajamento e da saúde dos seus funcionários. Quando eles trabalham com medo, a eficiência não é sustentável. Ao contrário, se sentem parte de algo maior, vão além para alcançar resultados. A conversa continuou por mais alguns minutos com algumas perguntas diretas e dúvidas. Eu podia ver que alguns diretores ainda não se convenciam completamente, mas outros pareciam ao menos dispostos a refletir sobre as questões que levantei. No final, Carlos me olhou de forma mais séria e disse: Agradecemos sua sinceridade. João, vamos avaliar o que você trouxe.
Mas lembre-se, essas questões são complexas, e mudanças levam tempo. Enquanto eu saía da sala, sentia que havia plantado uma semente. Talvez ela germinasse com o tempo, talvez não. Ao final daquele dia, enquanto voltava para casa, um sentimento misto de alívio e incerteza se apossava de mim. A reunião fora intensa, e embora eu tivesse exposto cada questão com clareza e convicção, ainda não sabia se minhas palavras teriam algum efeito real. A resistência de alguns diretores era evidente, mas o brilho de dúvida e curiosidade em outros olhares me dava um fio de esperança. Será que finalmente uma transformação começaria a surgir? Quando o próximo dia de trabalho começou, percebi que algo havia mudado. Assim que entrei na fábrica, senti uma atmosfera diferente. Uma mistura de expectativa e tensão. Os boatos sobre a reunião já haviam se espalhado entre os funcionários, e era evidente que todos estavam esperando algum desdobramento, uma resposta. Marta e Tiago foram os primeiros a se aproximar. Marta, com aquele sorriso compreensivo, colocou a mão no meu ombro e disse: João, ouvi dizer que você realmente foi corajoso ontem. Você é uma pessoa rara por aqui, sabia? Sorri, um pouco encabulado, e respondi: Só fiz o que achei que precisava ser feito. Vocês merecem ser ouvidos e respeitados. Tiago, que até então mantinha o semblante sério, me olhou e falou em tom grave: Não importa o que aconteça, João. Você já fez algo que poucos teriam coragem. E mesmo que nada mude, pelo menos agora sabemos que alguém se importa de verdade. Essas palavras tocaram profundamente meu coração. Com um simples disfarce e um mergulho na rotina deles, eu havia me aproximado da realidade que passava despercebida na minha posição como CEO. Percebi que minha visão limitada, anteriormente focada apenas em resultados financeiros e relatórios, agora expandira para incluir os sonhos, as frustrações e as lutas daqueles que diariamente mantinham a empresa de pé. Passei o dia conversando com mais colegas e, em cada interação, notava o impacto que a reunião havia tido. Não era só sobre mudanças práticas. Era sobre o sentimento de que, pela primeira vez, alguém havia desafiado o sistema em nome deles. À tarde, quando estava no setor de montagem, notei que Camila estava mais animada. Ela se aproximou de mim e comentou: João, ouvi que você defendeu a gente na reunião. Você é um de nós mesmo. Obrigada por isso. A cada sorriso de agradecimento e a cada olhar de reconhecimento, percebia o quanto esse gesto significava para eles. Eu havia ganhado a confiança e o respeito daqueles trabalhadores. E mais que isso, sentia que realmente fazia parte daquele time. Mas apesar da atmosfera positiva, uma parte de mim ainda carregava a dúvida sobre como a diretoria lidaria com tudo que eu havia exposto. Durante o jantar com minha família aquela noite, minha esposa notou minha inquietação e perguntou: Está tudo bem, querida? Fui honesto com ela, compartilhando meu receio de que, apesar de toda a exposição e dos esforços, nada realmente mudasse na estrutura da empresa. Ela sorriu com doçura e disse: David, você fez algo extraordinário. Talvez ainda demore, mas você plantou uma semente de esperança. E se continuar comprometido, essas mudanças vão acontecer. Essas palavras me trouxeram o conforto de que precisava. Eu sabia que não podia forçar a mudança da noite para o dia, mas podia me comprometer em acompanhar e garantir que as questões levantadas fossem realmente trabalhadas. Afinal, eu era o dono daquela empresa. E agora via que, mais do que qualquer lucro, meu papel era zelar pelas pessoas que faziam parte dela. No dia seguinte, ao chegar na fábrica, fui chamado pela direção novamente. Assim que entrei na sala da diretoria, uma sensação de tensão e expectativa tomou conta de mim. Os diretores estavam reunidos, e a expressão em seus rostos variava de seriedade a uma leve curiosidade. Carlos, o gerente de operações, foi quem quebrou o silêncio inicial. João, agradecemos por ter vindo tão rapidamente. Queremos discutir algumas das suas observações da reunião anterior. Senti um frio na barriga. A adrenalina corria em minhas veias enquanto me sentava à mesa. Claro, Carlos. Estou aqui para ajudar no que for preciso. Respondi, tentando manter a voz firme. Como você sabe, sua visão sobre as condições de trabalho dos funcionários nos fez refletir bastante. Ao longo dos últimos dias, tivemos discussões internas sobre o que você levantou. Reconhecemos que a cultura de nossa empresa tem, de fato, se tornado tóxica para os colaboradores. E isso não é sustentável a longo prazo, disse Carlos, com um tom de voz que, embora firme, carregava uma certa sinceridade. Um outro diretor, Fernando, interveio.
O feedback que recebemos dos funcionários, combinado com o que você trouxe à tona, nos fez perceber que precisamos de uma mudança. Porém, isso precisa ser estruturado, e queremos que você faça parte desse processo. Minhas esperanças começaram a se acender. O que vocês têm em mente? Perguntei, sentindo que a conversa estava indo para um caminho positivo. Nós queremos implementar uma série de mudanças a partir do que você sugeriu, disse Carlos. Primeiro, teremos uma série de reuniões com os funcionários para ouvir diretamente suas preocupações. Isso é algo que nunca fizemos e que agora consideramos essencial. Também queremos revisar as metas de desempenho, buscando um equilíbrio entre eficiência e bem-estar. Queremos que os colaboradores sintam que têm um papel significativo e que suas contribuições são valorizadas. Fiquei surpreso com o que ouvia. A ideia de ouvir os funcionários, de verdade, era um passo gigantesco. Isso é maravilhoso. Um canal aberto entre a diretoria e os colaboradores pode fazer maravilhas para a moral da equipe, respondi, sentindo a energia fluir em mim. Além disso, continuou Fernando, gostaríamos que você ajudasse a criar um programa de reconhecimento, onde as conquistas dos colaboradores seriam celebradas regularmente. Isso pode criar um senso de comunidade e pertencimento, que é algo que está faltando. Essa ideia me animou. Desde que havia começado a trabalhar disfarçado, percebi o quanto o reconhecimento era importante. Os funcionários estavam tão focados em cumprir metas que muitas vezes não recebiam um simples obrigado por seus esforços. Eu adoraria participar desse projeto, afirmei. Pensei em algumas ideias que podemos desenvolver juntos. Conforme a reunião avançava, discutimos a implementação de treinamento para líderes de equipe, focando em gestão de pessoas e desenvolvimento de habilidades de comunicação. Precisávamos garantir que as mudanças que estávamos planejando não ficassem apenas na intenção, mas fossem efetivas na prática. Um ambiente de trabalho mais humano, onde a empatia e a compreensão fossem prioridades. Saí da sala da diretoria sentindo que a conversa havia aberto portas para um futuro promissor. As mudanças que esperávamos poderiam demorar, mas a semente já estava plantada. Assim que voltei para o setor de produção, procurei Camila e Tiago. Queria compartilhar com as notícias. Quando cheguei, vi Camila empacotando algumas caixas. Oi, Camila. Você não vai acreditar no que aconteceu, exclamei, me aproximando. Tiago estava logo ao lado, e seus olhos brilharam ao ouvir meu tom animado. O que foi, João? Você conseguiu? Consegui sim. A diretoria está disposta a ouvir os funcionários e implementar mudanças de verdade. Vamos ter reuniões regulares e um programa de reconhecimento. Eles querem que os funcionários se sintam parte da empresa de forma real. Camila ficou com os olhos arregalados. Sério? Isso é incrível! Eu não consigo acreditar que vocês conseguiram fazer isso acontecer. Tiago sorriu, aliviado. Isso muda tudo. Finalmente, parece que alguém se importa. Conversei com eles por um tempo, compartilhando cada detalhe da reunião. Sentia como se o peso que havia carregado durante os últimos dias estivesse sendo dividido entre todos nós. O clima na fábrica começou a mudar à medida que a notícia se espalhava. Os colegas começaram a falar sobre as mudanças e o sentimento de esperança estava no ar. A transformação estava apenas começando, mas as pessoas estavam começando a se sentir valorizadas e ouvidas. Enquanto caminhava pelos corredores da fábrica, percebi que as interações estavam se tornando mais calorosas, os sorrisos mais frequentes. Era como se uma nova energia estivesse permeando o ambiente, e isso era exatamente o que eu desejava. Naquela noite, ao deitar-me, olhei pela janela para as luzes da cidade de São Caetano do Sul. Pensei em como tudo havia mudado em apenas uma semana, e em como um simples ato de coragem poderia desencadear uma série de reações em cadeia. Eu era agora um funcionário e um líder. Uma ponte entre mundos que antes pareciam tão distantes. A jornada ainda não tinha terminado, mas a direção que estávamos tomando era clara. Uma comunidade unida e forte, onde cada voz contava. Dormir naquela noite foi diferente. Eu estava em paz, sabendo que independentemente do que acontecesse, havia feito a diferença na vida das pessoas ao meu redor. E com isso não havia nada mais gratificante.